E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Professor, por que você não está sublinhando? Porque, meu jovem, eu estou com um problema. Estou com um problema porque o meu mouse ele deu problema. Meu ratinho aqui, ó, ele deu problema. Esse fiozinho aqui está com mau contato. Já tentei fazer uma tramóia aqui, mas o troço não funciona. Ele funciona, mas depois para. Então, nessa aula eu peço desculpa, mas eu não vou sublinhar. Mas professor, você pode usar aí a sua parte aí do seu notebook, esse troço aí no seu nome, onde você passa, está deslizando aí o cursor. Exatamente isso, meu filho. Mas eu sou um pouco meio complicado. Vou tentar, mas essa parte aqui eu sou meio complicado. Mas vamos lá. Tá vendo? O negócio fica só doideira. Mas vamos lá. O curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, ok? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Tá vendo aí que o negócio aí sublinhou tudo já, mas tudo bem. Professor, o que você vai falar hoje? Sobre o resumão da SPSEX. Exatamente isso, resumão SPSEX. Parte 7, História do Brasil. Então, um resumão SPSEX, como você pode observar do lado aqui, está escrito SPSEX. Mas, primeiramente, tenho que falar uma coisa com você. Professor, você vai falar aquele negócio do seu canal? É exatamente isso. Você, primeiramente, por que eu estou falando isso? Esse resumão da SPSEX, como o resumão ESA e outros resumões que eu estou fazendo, são os principais temas que eu acho importantes para a sua prova. Como o próprio nome diz, é um resumo. Eu passo sobre os principais temas, né? E tem muita coisa que eu deixo sem falar. A ideia do resumão, então, não é para ajudar para nada, professor. É errado. O resumão é para ajudar sim. É uma ideia de você nortear o conteúdo que é cobrado, os principais temas que é cobrado na sua prova. Então, esses principais temas que eu cobro aqui no resumão, que eu passo aqui superficialmente, eu quero que você também olhe. No caso de História do Brasil, aqui, ó, vocês digita lá no YouTube, né? No YouTube, você digita lá em cima, Isto Satre. Vai na página de início, né? Óbvio, né? Vai aparecer o meu rosto lá com o chapelão, com a camisa branca atrás desse cartaz bonito. Você vai aqui, ó, playlists. Playlist. Onde nessas playlists você tem várias playlists. Ou seja, são pastas onde tem diversas aulas dentro dessas playlists. Ou seja, resumão ESA. Tem 10 aulas. Então tem 10 aulas aqui sobre resumão ESA. Resumão SPSEX, onde você tá, tem 12 aulas. Mentira, porque com essa aqui que eu não enviei, era para ter 13 ou 14, ok? O resumão PMPE, resolução de exercício. Aqui é uma pasta onde eu faço resolução, né? Comento exercícios que eu acho muito importante para diversas provas. Então, nessa resolução de exercício, pessoal, o que nós observamos aqui? Observamos que o exercício é comentado e ainda mais, dentro desse exercício, dependendo do exercício, você tem quase uma aula completa, beleza? Meio ambiente, que é aí com o professor Ivo, que é a parceria, ajudando aí na parte de geografia. Então você tem tudo relacionado sobre meio ambiente, quase tudo, né? Ainda tudo não, mas que pode te ajudar muito para sua prova. História geral, aqui é o pessoal que vai fazer SPSEX, no caso de vocês, óbvio, né? Tô gravando a aula para ESA. Mas, no caso de vocês, tem um conteúdo no seu edital que fala sobre história geral. Aqui no resumão SPSEX, eu abordei um bocado desse conteúdo, um pouco desse conteúdo. Irei abordar ainda mais algumas partes de história geral. Mas, história geral aqui, que cai no seu conteúdo, história geral aqui nessa playlist, está o conteúdo muito mais bem detalhado, com muito mais rico em detalhes, ou seja, aqueles cantinhos de livro onde o examinador pode cobrar para você na sua prova. Então, além do resumão SPSEX que você está vendo, eu peço você também que assista essa playlist aqui de de história geral, professor Aldo. E no caso que a gente está falando de história do Brasil, eu também peço que assista também essa playlist. São 104 aulas de história do Brasil, estou mandando mais aulas ainda, que fala sobre história do Brasil.
Óbvio, se é a playlist de História do Brasil, professor, vai falar sobre o quê? Então, nesse caso que hoje nós vamos falar sobre ditadura militar em uma aula, aqui na playlist de História do Brasil, eu estou falando, se eu não me engano, cada presidente, eu estou falando, se eu não me engano, de 6 ou 7 aulas sobre ditadura militar. Então é muito mais bem detalhado, é óbvio que é muito mais detalhado que o resumão, ok? Então, professor, então você está pedindo que eu assista, além do resumão, essas duas playlists, tanto de História do Brasil e História Geral, que são mais detalhadas, com mais recursos, com mais ricos conteúdos? É exatamente isso. Por quê? Se você quer passar de verdade, né? Se você está batalhando e quer passar mesmo, eu indico para você, te dou esse conselho de assistir, além do resumão SPSEX, a playlist de História Geral e História do Brasil, onde nessas duas playlists o conteúdo está muito mais detalhado, ou seja, lá eu abordo muito e muito o conteúdo, tranquilo? Porque se você quer passar, óbvio que você vai procurar materiais, vai procurar se informar mais. E nessas duas playlists, óbvio que a informação está muito mais bem detalhada. Tanto de História Geral, tanto de História do Brasil, que cai no seu conteúdo. Ok? Aqui o resumão, óbvio, você está aqui nessa playlist de resumão, é os principais temas que caem na sua prova, que eu acho importante. É bom? É! Mas se você quer passar mesmo e quer fixar, quer ter mais conteúdo, quer ter mais bagagem para chegar na hora da prova e chegar lá e falar assim, o professor não explicou isso. Mentira, tô falando tudo dentro de História Geral e História do Brasil. Beleza? Então, deixando de lenga-lenga, passemos para nossa aula. Vamos falar sobre ditadura militar. Exatamente isso. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Porque no seu edital, se eu não me engano, vai até 1985, onde foi a ditadura. Ok? Beleza, vamos lá. Costa e Silva, bicho, você tá ficando maluco? Aqui você pôs Castelo Branco, mas pulou para Costa e Silva. Mentira! Eu me desculpe, foi erro de digitação, mas aqui, na hora que você estiver fazendo aí as suas anotações, ao invés de ser Costa e Silva, põe em Castelo Branco. Eu errei na hora de digitar, beleza? Então, Castelo Branco. Primeira parte aí, Castelo Branco. Primeira coisa que nós temos que falar sobre a ditadura militar. A ditadura ocorre através de um golpe sobre João Goulart, em 64. Mas só que a ditadura, pessoal, foi como uma desculpa preventiva. Salvar o Brasil de uma suposta ameaça comunista que estava rodeando o governo que poderia tomar o Brasil, o comunismo, né, o socialismo. Lembrando que nós temos dentro desse contexto um período chamado de Guerra Fria, né? Onde, no contexto mundial, você tem dois mundos. O mundo capitalista, aliado aos Estados Unidos, e o mundo socialista, aliado a quem? A União Soviética. Óbvio, se a ditadura está contra esse suposto plano que vai chegar e dominar o Brasil, óbvio que o Brasil, na ditadura militar, alia-se a quem? Aos Estados Unidos, o bloco capitalista. Então, o Castelo Branco, que não é Costa e Silva, beleza? É Castelo Branco, ele vai começar essa ditadura, mas uma ditadura maquiada. Como que eu quero dizer isso? Professor, que raio de ditadura maquiada é isso? Os próprios presidentes militares, pessoal, todos esses que nós falamos aqui, eles recusavam a dizer que o Brasil estava passando por uma ditadura. Por que isso, professor? A ideia era tentar maquiar a ditadura militar no Brasil. Como isso acontecia? Através de pingos democráticos. Professor, não entendi nada ainda. Então você vai entender aqui agora. A ideia era ter uma ditadura, mas só que essa ditadura não fosse real, significativa, que pudesse levar assim, o pessoal falar assim, Jesus, meu Deus amado, nós estamos numa ditadura, o pessoal está reprimido, vamos correr, vamos sair correndo. A ideia, pessoal, era que os militares continuassem no poder, numa ideia de que trazesse uma tranquilidade, que a ameaça comunista estivesse fora de perigo, para assim os militares poderem retomar o governo, dar o governo de novo para os civis. Mas, com isso, eles estariam no poder, mas de uma forma democrática, de uma forma que não se igualasse a uma ditadura. Mas lembrando, pessoal,
Professor, então é uma ditadura ou não é? É uma ditadura. Por quê? Nós vamos observar através dos atos institucionais que serão criados, ou seja, serão observações que serão postas na Constituição, que o poder, pessoal, vai acumulando e muito na mão do executivo. O poder legislativo, o poder judiciário vai ficando muito por fora. Acumulação muito grande de poder na mão do executivo, e eu estou falando isso no executivo em âmbito federal, em âmbito regional, em âmbito local, ou seja, em âmbito, no caso do presidente, no caso do governador e no caso dos prefeitos, no caso que são cidades estratégicas, mas há uma acumulação muito grande de poder na mão do executivo, forçando uma centralização muito grande no poder central. Óbvio que essa centralização e essa formação de uma centralização muito grande, um poder muito grande na mão do executivo, óbvio que esse executivo passa por cima de todos os outros poderes. A ideia de ter poderes autônomos e harmônicos entre si, isso cai por terra. Tranquilo? Beleza? Então, Castelo Branco, que não é Costa e Silva, vai ser o primeiro presidente eleito por uma junta militar de forma indireta. Para quê? Para começar a dar entrada nessa ditadura militar. Ele vai introduzir os mecanismos que lá na frente serão... na frente não, né? Daqui a pouco serão os mecanismos administrativos, políticos do Estado, né? Da União de perseguir, ok? O AI-1, ele joga, põe logo lá, põe já para bater o ato institucional número 1. O que era um ato institucional? O ato institucional era uma lei era uma força de lei, que tinha poder de lei, que era posta pelo executivo, que seria introduzido na Constituição. Lembrando, a Constituição vigente ainda é aquela Constituição lá de Dutra, a de 1946. Esses atos institucionais são observações que são postas na Constituição, que são servidas como lei. Então, se está lá, tem que ser cumprido. E o primeiro ato é eleições indiretas para presidente. Por quê? Aquela ideia de João Goulart no poder, com as reformas de base, aquelas coisas tudo mais, com a aproximação futura aí com a União Soviética, né, com o pensamento alienígena aí. O que se observa é o quê? Se os civis conseguem chegar no poder e tem um novo João Goulart, aí nós estamos ferrados. O socialismo logo vai implantar no Brasil. Então, eleições indiretas para presidente. Uma forma de quê? Controlar, óbvio, quem seria o presidente do Brasil. E, óbvio, perseguir opositores. E eu estou falando aqui dos subversivos. Ou seja, cara, se você está andando com uma camisa vermelha ou se você fala alguma coisa sobre comunismo, se tem uma pessoa que é ligada ao governo, que é ligada à repressão, está do seu lado, óbvio que ele vai te dar um convite para você passear, sem você querer, lá nos departamentos dos órgãos repressores. DOI-CODE, vamos dizer aqui, a Operação Bandeirantes, o DOI-CODE e outros, beleza? O ato institucional número 2 vai criar o bipartidarismo. Tá vendo? Meu negócio aqui é difícil mexer com esse troço aqui. O bipartidarismo. Arena e MDB. Lembra que eu te falei da ditadura maquiada? Lembra que eu te falei que eles não queriam falar que estavam numa ditadura, só vão aumentar o poder do ventilador? A ideia era que estamos na ditadura? Não, mentira. Nós temos dois partidos. Um partido óbvio que é do governo, a Arena, e o MDB, que é óbvio da oposição. Então nós não estamos numa ditadura. É mentira se você falar isso. Mas, pessoal, eu te pergunto, essa oposição funcionava? Óbvio que não. Era uma oposição fictícia, né? Uma oposição que não tinha poder para fazer uma real oposição ao governo. Beleza, pessoal? Principalmente também, pessoal, o pessoal que estava ligado ao governo, à Arena, estava dividido também entre pessoas da linha dura e pessoas castelistas, o pessoal da Sorbonne, ou seja, a linha dura é aquelas pessoas mais rígidas, os castelistas eram pessoas que queriam, sim, um governo mais autoritário, mas nem tanto rígido como uma linha dura.
Tranquilo? A ideia era prevenir o Brasil de uma ameaça socialista. Tranquilo? Mas a ideia do bipartidarismo é uma ideia de quê? De falar, nós não estamos numa ditadura. É mentira se você falar isso ao partido aí de oposição. Óbvio, se é bipartidarismo, todos aqueles que existiam se federam. Beleza? O ato institucional número 3 vai convocar eleições indiretas para governadores e prefeitos. Pessoal, mais uma pingada aí de ditadura, nesse caso. Por quê? Eleições indiretas para governadores e principais cidades, né, para prefeitos e cidades estratégicas, ou seja, é uma ideia de centralização, é uma ideia de quê? De autoritarismo. Tranquilo, pessoal? Uma ideia de quê? Que o pessoal da oposição não chegue de forma alguma ao poder, nem seja em âmbito federal, local ou estadual. Ok? O AI-4. O AI-4 foi responsável por chamar de novo o Congresso, convocar o Congresso para a elaboração de uma nova Constituição. Ou seja, uma convocação de uma Assembleia Constituinte que resultaria numa Constituição promulgada, entre aspas, de 1967. Por quê, professor? Eu já falei para você que nós temos dois tipos de imposição de uma Constituição. A Constituição nasce de dois tipos. Ela é promulgada, votada, discutida e tudo mais. Aí ela é promulgada. Ou então ela é outorgada, ou seja, é uma Constituição imposta de cima para baixo, principalmente no Executivo. Em relação a essas constituições, pessoal, vários pesquisadores e historiadores consideram duas constituições sendo outorgadas. Óbvio que a de 1824, a primeira do Brasil e do Império, e a de 1937, a Constituição Polaca do Estado Novo de Vargas. A Constituição de 1967, pessoal, há uma discussão, mas a ideia foi promulgada, foi discutida, mas óbvio que no ambiente de Guerra Fria, no ambiente de supostas invasões comunistas, implantações socialistas dentro do Brasil, uma ditadura militar levada por um grupo militar, você acha que vai ter pressão? Eu acho que não, né? É óbvio que sim, beleza? Então há uma discussão muito grande sobre o caráter dessa Constituição, mas se for para sua prova, é promulgado. Ok? Beleza? Passando. E pessoal, óbvio, se é uma ditadura de direita. Óbvio. E é uma ditadura que não tem a ideia de proteger o mercado interno. Ou seja, ideias protecionistas, ideias alfandegárias para proteger o mercado interno. A ideia é o quê? A entrada maciça agora, a liberação da entrada de capital estrangeiro, que óbvio vai enxurrar dentro do Brasil, ok? E uma aliança muito grande com os Estados Unidos. Fora essa oposição que é a MDB, é criada aí no final aí do governo de Castelo Branco uma ideia de oposição chamada Frente Ampla, pelas principais pessoas no momento, Jango, JK e Lacerda. Professor, o Lacerda estava no lado dos golpistas, dos militares, apoiava o golpe de 64. O cara vira folha. Exatamente isso. Tá aí o Lacerda agora. Viu que os militares não tinham data para sair. Ele vai fazer o quê? Ele quer poder, ele quer subir, ele vai se opor. Óbvio que o pessoal da Frente Ampla foram perseguidos. Continuando. Agora sim o governo do Costa e Silva, que não é Castelo Branco. Costa e Silva. Principal tema do governo Costa e Silva é óbvio, o ato institucional número 5, e dentro de tudo que é ditadura militar, isso é o que cai mais em provas. O AI-5. O AI-5 nada mais nada menos é a decretação da ditadura em si. A censura, o habeas corpus, ele é suspenso, faz parte da legislação. O que eu quero dizer com isso? Dentro desse AI-5, pessoal, nós vamos observar que o número de perseguições vão aumentar mais ainda aos seus opositores, né? A cassação de mandados e tudo mais. Mas o que nós vamos observar aqui principalmente? A ideia de ter o AI-5 era uma ideia de que, olha só, de que a perseguição agora estava em lei. A sacada democrática.
Então eles falaram, não, está na lei, então está tudo correto. Mas, óbvio que nós, dentro disso aqui, nós vamos ter aqui perseguições, torturas e resultar em mortes. Cidade de Espejunto vai aumentar. População. Motivos. O que levou os motivos de Costa Silva levar a esse ato institucional número 5? A morte de um estudante, né, no restaurante Calabouço, no Rio, na universidade, Edson Luiz. Fazia parte de uma manifestação, o cara vai para a cidade de Espejunto. Há uma comoção muito grande, há uma celebração na missa e tudo mais do cara. E o que acontece? Essa comoção chega até a uma passeata, um movimento chamado Passeata dos 100 mil, onde esse pessoal está reivindicando contra a ditadura militar. E também haverá greves em Osasco e Contagem, óbvio, para uma melhoria das condições de trabalho, entre outros. Vendo o governo militar, né, Costa Silva, que as coisas estão levando muita a oposição, a uma oposição muito acirrada, ele baixa o AI-5 para baixar a bolinha. Óbvio que Costa Silva não chega ao final do seu governo, ele toma um AVC e, pessoal, isso aqui é muito interessante. Outra julgada. O presidente era eleito, sim, mas só que o vice era um civil. Era uma forma de dizer o quê? Olha, nós não estamos numa ditadura. O vice-presidente do Brasil é um civil. Só que, com o AVC, com a saída de Costa Silva, quem que deveria tomar o poder? Exatamente isso. O civil Pedro Aleixo. Mas você acha que eles vão deixar isso? Exatamente que não. Ou seja, é o golpe dentro do golpe. É formada uma junta militar para dar um golpe, para impedir o quê? Que Pedro Aleixo tome o poder. Ou seja, essa junta militar vai levar um novo presidente, que é chamado de Médici, né? E óbvio que no Médici nós teremos, eu vou grifar tudo aqui de uma vez, o anos de chumbo. Ou seja, é o período da ditadura militar com mais repressão. É onde os órgãos de repressão do governo vão atuar. O DOI-CODE, o DOPS, a Operação Bandeirantes e entre outros. Ou seja, a ideia aqui não é só falar com a pessoa, vem cá conversar, vamos te torturar. Quero saber a informação sua de quem são os subversivos, de quem está contra a pátria Brasil. Tranquilo, pessoal? É óbvio que as torturas irão aumentar, as mortes vão aumentar, óbvio que sim. Muitas pessoas serão enterradas, vários familiares vão enterrar seus familiares, né? Filhos, parentes e tudo mais, sem ter o corpo da pessoa para enterrar, um caixão vazio. Nesse período, pessoal, nós vamos observar também a oposição sobre guerrilhas. Você tem o caso aí do sequestro do embaixador, você tem a ideia das guerrilhas urbanas e rurais, o VPR, o ALN, o VR8, a Araguaia, entre outros. Tudo com oposição, tranquilo? Mas principalmente outra coisa muito cobrada na sua prova é o tal do milagre econômico. Esse milagre econômico, pessoal, óbvio que o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, sobe a 11%, o Brasil se torna quase a 8ª economia do mundo naquele momento, o Brasil está a mil maravilhas, a economia estava dando. O ministro está fazendo, o Celso Furtado, eu esqueço o nome dele, Celso Furtado, se eu não me engano. Ele vai falar, vamos deixar o bolo crescer para depois podermos dividir. Óbvio que esse bolo não vai ser dividido, beleza? Mas esse milagre econômico se dá muito através de empréstimos. O Brasil adere muitos empréstimos de fora, ou seja, capital estrangeiro e muito entrando dentro do Brasil. Óbvio que esse milagre econômico, com o final, com a crise do petróleo, o pessoal não podendo mais emprestar dinheiro, esse milagre econômico vai começar a cair. E nesse caso, você tem, óbvio, que você vai observar um dos passos muito grandes e muito negativos, será o quê? A concentração de renda. Se antes já tinha concentração de renda, a distância de uma pessoa para outra era uma distância assim,
nesse momento vai transformar assim, você nem está vendo meu braço. Ou seja, a concentração de renda vai aumentar e muito. A dívida externa do Brasil, pessoal, vai pular. E óbvio que essa dívida externa, a inflação, serão problemas para os próximos governos. Ok? Ok? E continuando, lembrando, aqui nesse momento, a Copa de 70, o Brasil campeão, e a ideia de que o milagre econômico, o Brasil está bem na economia e também está bem no futebol. O principal, nesse caso aí que podemos dizer, o principal esporte aí mais compartilhado e mais divulgado nesse caso, o futebol. O Vá Pra Frente Brasil, aqueles slogans e tudo mais. Continuando, aqui é um resumão. Qualquer coisa, por favor, acesse, por favor, já falei para você, tá aqui dentro do canal do YouTube onde você está assistindo essa aula, que o troço não quer abrir. Abre aí, meu filho. Abriu, não. Eita, nós. Calma, pessoal, é assim mesmo, nosso curso de história, ele é assim mesmo. Professor, por que você não edita isso? Pra que editar, meu filho? O negócio fica bom é assim, fica engraçado. Vamos lá, então. Se você tá aqui, pessoal, principalmente, já falei para vocês, História do Brasil, essa playlist aqui de História do Brasil, assistam essas aulas aqui da playlist de História do Brasil. Tem desde Descobrimento do Brasil até, se eu não me engano, Fernando Henrique Cardoso. E vou mandar mais aulas ainda, beleza? Então, as aulas aqui são muito mais completas. Como eu já disse, essa aula aqui de resumão SPSEX é um resumo, tranquilo? Então, ela não é muito detalhada, como as aulas, por favor, as aulas que estão aqui dentro dessa playlist de História do Brasil, ok? Continuando. O Geisel, né? O Geisel, pessoal, vai começar uma nova mudança na ditadura militar. Ou seja, vendo o fim do milagre econômico, né? As crises do milagre econômico, vendo que a ditadura militar está sendo muito combatida, e também lembrando que estamos chegando aqui ao fim, né? A reta final da Guerra Fria, você vai observar que a ditadura militar vai começar a se afrouxar. E Geisel comete a distensão, ou também chamada de abertura gradual e segura. A ideia, pessoal, era devolver o poder de novo aos civis. Mas só que essa devolução seria de uma forma lenta, gradual e segura, né? Ou seja, não poderíamos passar logo o governo para os civis. Por quê? Porque nesse caso, poderia entrar um subversivo na hora ali e o negócio ia tudo pro saco. Mas a abertura lenta, gradual e segura vai continuar com o Geisel e vai passar por Figueiredo, ok? Mas no governo Geisel, nós observamos o quê? Ele é um cara mais do lado aí dos castelistas, mais não muito radical. Mas só que você vai observar que a ditadura vai começar a afrouxar. Ele vai mandar pessoas que eram importantes à frente de órgãos repressores para fora, demitidos, e isso vai alegrar em muito as pessoas que eram da oposição. Mas só que a oposição, pessoal, começa a ganhar dentro de eleições, as eleições vão voltar, mesmo que seja em âmbitos de vereadores e tudo mais, senadores, mas essa oposição vai começar a ganhar cadeiras dentro do Congresso. E ele está vendo que essa oposição está crescendo. E ele não quer que essa oposição cresça, porque pode chegar um momento que os subversivos podem pegar o poder e passar uma rasteira em todo mundo. Então, ele cria mecanismo também de impedir que essa oposição ganhe mais prestígio ainda. A Lei Falcão é um desses mecanismos. Ou seja, um controle na propaganda política. A ideia lá de aparecer a foto do cara, agora está sem foto. Beleza? Tranquilo? Só o número do cara e o nome acabou. Nem a proposta do cara tinha passado. O pacote de abril. O pacote de abril também era medidas como a decretação de novas eleições, ou seja, tinha uma data para a ditadura terminar. Os senadores biônicos, que é uma forma também de controlar o poder no Senado dessa oposição, ou seja, parte desses senadores serão indicados pelo governo, e entre outros. E ele revoga o AI-5. Passando para o Figueiredo, ele vai começar a continuar com essa abertura lenta, gradual e segura, onde ele vai proclamar aqui a lei de anistia. E pessoal, essa lei de anistia até hoje tem repercussão, por causa aí da Comissão da Verdade, de saber quem que fez, quem que morreu, cadê os mortos, quem que aconteceu. Mas a lei de anistia, ela faz o quê?
ela vai beneficiar tanto aqueles que eram presos políticos, torturados, como também aqueles que torturaram. Então, ficou aí em 6 por meia dúzia. O atentado ao Rio Centro. Observando a parte do governo militar, da ditadura, a parte aí mais radical da área militar, eles vão começar a fazer atentados em diversas partes, com cartas-bombas, atentados ao Rio Centro. Para quê? Fala assim, olha só, vocês estão tentando passar o governo para o civil, mas os subversivos estão atacando. Vocês, a salvação são nós. Mas são atentados aí com uma ideia de quê? De tentar puxar a sardinha para o lado deles. Só que esses atentados, óbvio, dão errado, vários deles. E o fim do bipartidarismo? Aquela ideia da arena do MDB está no fim. Agora, pluripartidarismo de novo. E óbvio, depois teremos a campanha das diretas já para presidente, mas só que sabemos que a presidente, que as eleições presidenciais acontecerão outra vez também na junta eleitoral, onde será eleito, nesse caso, o Tancredo Neves. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa aula aí. Na nossa próxima aula, parei, eu sumi. O que aconteceu? Vou parar aqui, vou desligar esse troço. Eita, nós, o computador tá maluco hoje. Eita, nós, tá passando só raiva aí. Mas se vocês estão me ouvindo aí, pessoal, temos problemas, falhas técnicas, mas tudo bem, vamos voltar aí a qualquer momento. Mas se você continua me ouvindo, eu quero que você olhe essas playlists de História do Brasil e História Geral. Tranquilo, pessoal? Que são materiais muito mais completos, que podem também abarcar e somar para você com esse resumão. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais aí sobre resumão. Valeu, pessoal!